Não, vambora para o vídeo. Quem já saiu foi o Eric, treinou pela última vez ontem aqui, acertou com o Vitória, foi emprestado até o final do ano, estava tendo poucas oportunidades com o dia. Com isso, cresce a chance do Lucas Ferreira, que subiu da base, ser melhor aproveitado pelo treinador a partir do início do Campeonato Brasileiro. Quem está treinando depois de ficar ausente de um jogo treino é o Caleri, ele fica à disposição para o jogo do final de semana. A dúvida continua sendo o Lucas Moura. Mas o São Paulo não é só dentro de campo não. Fora de campo tem duas notícias bem importantes. A primeira é que a Federação Paulista de Futebol respondeu o ofício que foi enviado pelo São Paulo após a eliminação do clube no Campeonato Paulista, ofício reclamando da arbitragem. Pelo que eu apurei, a resposta não foi nem recebida com tanta assim entusiasmo, nem também com decepção. Natural, São Paulo reclamou da arbitragem, a Federação pediu desculpas, reconheceu o erro da arbitragem, o fato do árbitro Luiz Flávio de Souza não ter ido ao VAR consultar o Guarizo no pênalti marcado e pediu desculpas, mas na mesma nota tá ali pedindo desculpas ao Rafael por uma frase dita no dia seguinte e tá ao mesmo tempo elogiando bastante a arbitragem, dizendo que são bons árbitros, que são árbitros com escudo da FIFA, que tem todo o respaldo da federação. Por isso que foi meio que indiferente por enquanto a atuação do São Paulo em relação a essa resposta. Outro assunto fora de campo importante, o empresário Marinax, o grego, já assinou ali um memorando com o São Paulo para investir dinheiro na categoria de base. O memorando é uma espécie de pré-contrato. Agora os últimos detalhes serão acertados. E com esse pré-contrato, o contrato oficial será assinado e provavelmente o Edu Gaspar, que todos nós conhecemos, jogadores, Corinthians, jogou na Inglaterra, trabalhou na CBF, trabalhou em outros times, que já andou visitando o CT de Cotia, o Edu Gaspar vai ser o representante do Marinax na base do São Paulo assim que o contrato for assinado. Calendário longo, grande dificuldade, mas o São Paulo se reforçou, promoveu meninos da base e nós estamos esperançosos de fazer uma maratona com bom resultado. Isso é uma questão de mercado. Sempre um clube brasileiro necessita venda, ele é recorrente nisso. Então nós vamos estar atentos ao mercado, já vendemos jogadores no começo do ano e que certamente no meio do ano, se tiver alguma oferta boa para o São Paulo, boa para o atleta, será analisado. O São Paulo poderá ser competitivo no mercado. Então o torcedor do São Paulo precisa entender que esse ano é penúria. E é penúria. Esse movimento de saída de 18 e entrada de 4 significa o seguinte. Um dos 4 foi o Cedric. Estava lá, sem jogar, né? Foi um contrato de emergência, 3 meses. O São Paulo não pagou nada do direito federativo, mas tem a renovação do contrato implícita se ele for aprovado. Foi aprovado. Para entrar o Cedric tem que sair o Lisieiro e o Eck. Esse é o São Paulo. Nenhum clube está nessa. E a questão não é a saída do Eric para aproveitamento de 2 jovens da base nessa posição. É dilacerar um elenco reserva. Essa foi a alternativa que o São Paulo encontrou. Reforçar o time titular, esvaziar o time reserva e apostar nos jovens. Todos esses jogadores, praticamente todos que saíram, foram úteis em algum momento no ano passado. Não fundamentais, mas foram úteis. Então é uma alternativa de risco que é preciso ser explicado ao torcedor toda vez para o torcedor entender que esse ano vai ser o time que mais cautela terá e menos investirá dos 20 clubes da Série A do Brasileiro. Não é menos do que o Palmeiras, com o Irmão e que o Flamengo. É menos que o Ceará. É menos que o Juventude. É menos que o Fortaleza. Então essa é a temporada do São Paulo, que vai começar agora com frente tripla e com menos 18 jogadores, mais 4. Né? Então essa é a situação. Como a torcida do São Paulo já não aumentar, mas o Eric, que é a base e tal, vamos subir os caras da base. Mas aí os caras da base vão ter que jogar de uma forma ou de outra. Não vai ter essa, estão prontos, estão no seu então, vai ser provavelmente o Lucas Ferreira, o substituto do Eric já no banco contra o Sport no sábado. O que me parece que o movimento do Eric isoladamente não é ruim. Exatamente, isso não é ruim mesmo. Isoladamente, estou liberando o Eric, que não acontece nada com ele aqui, e vou abrir espaço para base. Tá perfeito. O movimento dele é que ele vira o 18º. Ele é uma coisa muito maior nesse movimento. Do lado de campo, saíram. Vai ter a saída do São Paulo? Vai ter a saída do São Paulo neste ano. Não são os 18 que você falou, porque tem alguns que lá fora. Mas, só de lado de campo. Então, eles estão aí, né? De lado de campo, o William Gomes, o Eric, o Wellington Rato, jogaram, e o Michel também, muitas vezes, pelos braços do Zubeldia, jogou do lado de campo. Saíram 4 jogadores que podiam cumprir essa função, né? 4 jogadores. E tem uma situação na versão, de alguma forma, fora o William Gomes, foi uma venda, você reforça o adversário, sabe? Então 2 desses caras estão no Bahia, 2 estão no Vitória. E assim é, né? Então aí temos 10, mas no total são 18 que saíram da folha de pagamento do São Paulo. Não tá aí, por exemplo, já Maurinho saiu esse ano, né? Tipo, outros caras. Quero olhar já uma janela com esse propósito. Dívida do São Paulo foi para 900 milhões, é o balanço atual. Tivemos acesso ao número ontem, 900 milhões. E o FDIC começou a rodar. O São Paulo vai começar aos poucos a respirar na questão da dívida. Agora, investimento no futebol. É isso, é o clube que vai reduzir 1,5 milhão a folha de pagamento do seu time de futebol. Nenhum time está reduzindo a folha de pagamento dos 20 clubes da Série A. Pelo contrário, é um movimento arriscado, é um ano arriscado. A minha dúvida, se entrar ou fechar o acordo com o grego lá, o aporte inicial, aquela pancada, pode ser usada para contratar jogador? Não, não exatamente, não é essa. É um investimento da parceria com o grego, é a parceria para a base, para fomentar a base, para contratar mais jogadores da base. Mas ele daria um aporte inicial, lembra? Para a base aumentar o seu poder de investimento. Né? Vocês na conversa, eu assisti uma parte, mas não toda, vocês descobriram como fica o trás-mente na base, se o grego vai indenizar o São Paulo? Não, essa é uma boa questão. São detalhes que mesmo o Márcio não soubia dizer. Essa é uma questão, e foi o que ele falou, a parceria com o grego, de tão polêmica, não está nem formatada ainda e apresentada ao conselho, é um assunto que só o casal está tratando. Ele soube falar sobre o FDIC, soube falar sobre as dívidas, soube falar sobre... Eu achei interessante, eu achei um dirigente bem centrado, né? Bem diferente do dirigente de futebol, eu gostei da forma firme, como ele falou. E tem uma situação ali que me saltou os olhos, que me chamou a atenção, foi quando ele diz o seguinte, aliás, comparando a fala dele com a sua, quando você fala assim, nem os outros 19 vão fazer, o que está embutido nisso, na tua fala? É o quê? Tá errado? Não. Tá certo? Não, é um caminho. É pra fazer? Não, eu acho, não deveria fazer? Eu não tô pra você, mas acho uma boa pergunta. Eu acho que tem que fazer. Eu sou mais essa tentativa do que o calote ou de uma SAF. Porém, é um risco muito grande. Você está na contramão dos demais. Por que eu pego? Quando o Flamengo... O Tione defendendo isso, eu acho que ele tem que empunhar uma bandeira. O São Paulo está flamengando. Porque ele gostava de usar esse... Porém, quando o Flamengo flamengou, o cenário do futebol brasileiro era muito diferente. O tipo de investimento dos rivais, muito menos concorrência. Então é super arriscado. Então, acho necessário, mas arriscado. Pois é, mas é uma situação assim, não faz o quê? Essa é a minha pergunta. Não é o momento, a gente vai continuar do jeito que tá. Só falou do jeito que tá. No último ano não foi o fundo, só pra entender, porque parece que o fundo é o vilão. Isso, não foi o fundo que impôs metas e resultados. Foi o São Paulo. Foi o próprio São Paulo. Então os caras estão sabendo o que estão fazendo. Isso me deixaria um pouco mais tranquilo. E é inevitável. O São Paulo fazendo isso agora, ele sairá na frente dos outros daqui 1 ano e meio. Gente, não tem. Que dê certo. Não tem como dar errado. Não, se mantiver as metas, o time fizer uma boa campanha esse ano. Se a parceria na base der certo, é fomentar mais jogadores. Coisas casadas. São atitudes
a meu ver. Tira a base que eu não entendi nada, eu não sei nada. Ninguém sabe direito. Então, eu não vou adaptar. No mundo... então, o cara vai pôr dinheiro lá, eu sempre fico doido com essa história. O cara vai pôr dinheiro, eu vou pôr o dinheiro na mão do Vessa. E aí? Então, Dinheiro. mas Não é que eu vou pôr o dinheiro lá e... É dinheiro, eu quero retorno. Como é isso? Como funciona? Então, vamos tirar a base, vamos olhar. Eu sei que elas estão interligadas porque no momento da entrevista ele fala assim, deixa eu ter tirado uns trechinhos pra pôr aqui. Boa entrevista. Aí tem um momento que ele fala assim, esse é o círculo virtuoso. Quer dizer, a base com fomento, com recurso, processos modificados, ele fala sobre isso. O scout, metodologia modificada, vai dar para você ter 200% de lucro em cima de um jogador médio. Fora o extra classe. Esse aí é o lucro maior. Ou não, se você está muito preso quando traz um jogador. Às vezes você abre mão de ter uma fatia maior de jogador, para ter o extra classe. Então é uma vitrine, você vai ganhar um dinheiro nele, talvez até ganhe menos do que negociar um jogador mediano. Esse é o caminho. Não há outro caminho. Não há outro jeito. Essa é a discussão que você Você coloca. entende? O Corinthians vai ter que buscar isso em algum momento. Porque não há outra saída. Perfeito, só a prova do que você está falando, a opção aí é o departamento de futebol, tem um orçamento restrito, tem que economizar X por mês na folha de pagamento, mas é o departamento de futebol que escolhe o que fazer com esse orçamento. Então, por exemplo, se o departamento de futebol do São Paulo não quisesse contratar o Oscar, talvez o São Paulo pudesse ter mantido 3 jogadores em vez do Oscar, 3 médios. Aí não teria saído Não, foi uma escolha, é um risco, é verdade. uma escolha. Agora, eu também acho, nesse aspecto, eu não estou dizendo que eu sou contra, eu estou dizendo que essa é a realidade. Quando você for comparar o que o São Paulo está fazendo com os demais. É uma atitude arriscada para um ano super complicado. Um ano de maior número de partidas num time de futebol, como todos estão falando, vai acabar 22 de dezembro. Está começando agora, hein? Não é o Paulistinha, não. Está começando agora a aventura, né? Porque lá em Córdoba vão estar os meninos no banco. Né? Vão estar os meninos no banco. Não vai estar o Rames no banco, não vai estar o Luciano no banco, não vai estar o Galopo no banco, não vai estar o Gato no banco, não vai estar o Rafinha no banco. Vão estar os meninos. Conhece muito bem isso, né? E o Eric vai entrar para a Vitória na Série A, né, esse ano, nas competições que o Vitória vai disputar. Um empréstimo com uma opção de compra, o Eric estava com pouquíssimo espaço no São Paulo. E dentro daquela hierarquia, né, muitas vezes o Beldia acabava optando pelo Eric, né, quando tinha substituições, e deixava de lado muitas vezes os garotos da base. E a torcida, né, pede muito os garotos da base, os garotos discutiam, o time campeão da Copinha, aquela coisa toda. No Paulista foi muito assim, né? O São Paulo, então, vê que o jogador queria ter mais oportunidades, né? Estava insatisfeito, querendo mais oportunidades, estava com pouco espaço. Aparece essa oportunidade no Vitória, então o São Paulo mata dois problemas ali. Um, tira da frente um jogador que estava insatisfeito, que queria ter mais oportunidades, você acaba emprestando, você limpa a folha salarial, né? Você enxuga a folha salarial com o Eric, que tinha um salário considerado importante, e aí você abre espaço para novos jogadores, né? Você tem ali outros atletas pelo lado do campo que se destacaram na Copinha e que podem ganhar oportunidades. Ferreira, por exemplo, não o Ferreirinha, mas o Ferreira, da base do São Paulo, é um jogador que muita gente quer ver, o próprio Zubeldia tem gostado dos treinamentos dele, e é um jogador que pode ganhar oportunidades ali jogando pelos lados do campo. E outros jogadores também. Então é uma brecha muito interessante, é um negócio que o São Paulo comemorou, inclusive, internamente, esse movimento de emprestar o Eric para ele ganhar rodagem, para ele ganhar áreas novos. De repente, o São Paulo pode fazer um bom negócio num empréstimo com essa opção de compra do Vitória, ou até de repente outro clube que se interessar, ou voltando para o São Paulo, de repente, com uma experiência diferente, ganhando rodagem, ganhando minutagens, não fica parado, não fica insatisfeito. Então insatisfeito no sentido, inclusive, assim, do jogador querer atuar, tá? Não é aquela coisa de querer brigar nem nada, né? Nem é o perfil do Eric, que é um cara muito gente boa, mas é o cara que quer atuar mesmo, é isso que eu tô falando.